Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública online do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, daqui de Boa Vista, estado de Roraima. Eu sou Joel Cordeiro e essa noite, dando continuidade ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos tratar dos itens 18 a 23, que tratam especificamente sobre os vínculos familiares e a reencarnação, né? Como é que existe essa relação? Será que a reencarnação fortalece os vínculos familiares ou ele desfaz os vínculos familiares, né? A Érica, semana passada, ela começou esse capítulo, cujo título é Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, né? E o título desse capítulo é uma frase do nosso mestre Jesus. E para nós espíritas, a reencarnação, ela é um fato. E isso deriva do fato de que nós cremos que o espírito é o nosso estado, é a nossa vida real, né? O nosso estado encarnado, ele é temporário. Então, nós temos múltiplas vidas, né? Várias reencarnações, mas o espírito é o mesmo. É o espírito que nasceu puro e ignorante lá e caminha, ele é destinado à perfeição, porque Deus nos convida à perfeição, né? Mas nesse contexto da reencarnação, a gente pode pensar, né? Nós nascemos no núcleo familiar, né? Uma família geralmente tradicional, composta do pai, da mãe e dos filhos, né? E tem aqueles que orbitam ao redor, né? Os tios, primos, os avós também que são próximos, né? E podem ser próximos ou não, depende da família. E esses relacionamentos, eles podem ser, como todo relacionamento humano, algo benéfico, mutuamente benéfico, né? Ou seja, você tem um bom relacionamento com alguns indivíduos do seu núcleo familiar ali, e outras vezes não. Há um conflito, né? Um conflito entre ideias, um conflito de comportamentos, né? E como é que isso é explicado do ponto de vista reencarnatório, do ponto de vista da reencarnação? A gente pensa, e os espíritos vêm nos falar isso, que essa afinidade que muitas vezes a gente tem, assim como a gente vê a afinidade com pessoas que a gente acabou de conhecer, assim dentro de casa também a gente pode ter mais afinidade com o pai, mais afinidade com a mãe, às vezes mais afinidade com um tio, uma tia, tem mais liberdade para falar, mais confiança, alguma coisa assim, né? As ideias batem melhor, né? Afinidade. Os espíritos, eles estão reunidos por afinidade. Eles têm uma sintonia, por mais que algumas vezes a gente acredite que não há sintonia, existe. Muitas vezes um conflito dentro da família, quando eles conflitam muito, geralmente é porque eles são muito parecidos, né? Geralmente eles têm um gênio forte, digamos assim. Então ambos conflitam nisso, né? É uma afinidade, é uma sintonia, eles estão na mesma sintonia. Só que algumas vezes essa sintonia, ela nos beneficia e às vezes não. Às vezes a gente atrai situações para a nossa vida, de uma forma geral, entrando numa frequência ruim, atraindo coisas ruins, né? E a gente pode trabalhar com isso para atrair coisas boas. Mas na reencarnação, a gente pode pensar assim, muitas vezes, um não espírita pode dizer assim, eu não pedi para nascer, né? Mas para nós espíritas, os espíritos vêm nos dizer que a gente tem um plano reencarnatório, né? A gente encarnou por um motivo. Então, se eu estou aqui nessa família, com esse grupo, eu tenho uma afinidade com eles, primeira coisa, e eu tenho um plano ali.
eu não nasci e estou aqui nesse corpo por nada. Tudo tem um motivo, nada é por acaso. Então, se eu estou ali, é porque a minha caminhada deve ser junto daqueles. E se eu tenho dificuldades, é para que eu aprenda a superar essas dificuldades, aprenda algo que me falta, com certeza. Porque se eu já tivesse alcançado a excelência nessa habilidade, eu não teria essa dificuldade. Então, muitas vezes, a da paciência, a da resignação, que são, digamos assim, eu acredito que dentro do ambiente familiar é algo que você tem que praticar muito, né? A paciência, a resignação, a aceitação do próximo e aprender com isso. Aprender e ensinar. Porque todos nós temos... A gente não tem... Ninguém é perfeito, mas também nem nós não somos totalmente imperfeitos, né? Então sempre podemos contribuir na caminhada do próximo. E se estamos reunidos na família, porque essa é a nossa missão. Mas essa afinidade, ela se iniciou antes dessa vida, né, dessa reencarnação atual, e ela vai perdurar por muito tempo, né? Então, isso quer dizer o quê? Que eu fui reunido com esse grupo por uma afinidade anterior e eu com certeza vou permanecer reunido com ele depois. Mas a afinidade, é claro, ela é aquela afinidade que provém do espírito, não a que provém da carne, né? Aquilo que é da carne, ele se desfaz com a morte, com o desencarne. Já o que é do espírito, ele perdura. E lá fora do corpo, no plano espiritual, esses sentimentos de afinidade eles são muito maiores, né? Porque já não há o empecilho da carne. A carne ela já não gera esse bloqueio e certas dificuldades que nós temos aqui. Lá nós estaremos despidos dessas dificuldades. Então essa afinidade ela é muito maior. E aqueles familiares que muitas vezes eles destoam daquele grupo familiar, né? Geralmente são os que são mais problemáticos naquele grupo, né? Que afinidade tem aí? Muitas vezes existe sim uma afinidade, né? A gente talvez a princípio não consiga perceber, mas muitas vezes esses que são colocados lá dessa forma, que são aqueles familiares geralmente problemáticos, eles são aqueles que eles foram colocados para que os demais aprendessem, pudessem aperfeiçoar alguma habilidade que eles estão aprendendo, a paciência, a resignação, o amor ao próximo, o amar sem querer, sem obrigar a se amar de volta, né? Já que o amor ele é autossuficiente, né? Como o nosso mestre amado nos ensina, esse amor ele é autossuficiente, ele não precisa de uma contrapartida, né? Eu amo porque eu amo, não porque eu preciso do outro para alguma coisa, né? Então, muitas vezes é com essas finalidades. E aquele espírito ali encarnado, que geralmente tem dificuldades em estar naquele grupo familiar, é uma oportunidade para ele, é uma oportunidade de estar diante de pessoas que estão ali aprendendo a amar incondicionalmente, aprendendo a ter paciência. Então isso mostra a misericórdia divina em ação, né? Onde aquele indivíduo, aquele espírito necessitado, que ele necessita desse aprendizado, desse amor, ele vai ser colocado naquele núcleo e ali ele terá a oportunidade de exercer essa tendência que nós temos para o progresso, né? Onde ele vai ter a oportunidade de crescer, de se melhorar, né? É claro que o livre-arbítrio é o que comanda tudo isso, né? Ele tem que querer se melhorar, mas a oportunidade está lá. Ele vai estar em um grupo que ele vai ser amado, que ele vai ser querido. As dificuldades elas são
elas vão ocorrer. É inevitável, a gente está no mundo de provas e expiações ainda. Mas a oportunidade que tem é muito grande. É muito melhor do que se eles tivessem um outro ambiente onde as pessoas não tivessem essa tendência ao bem, né? Essa tendência a superar essas dificuldades em nome de um amor, em nome dos aprendizados que nós temos dentro das nossas religiões, da nossa vida religiosa, da nossa espiritualidade, né? Então, vamos lembrar também que essas relações durante as reencarnações elas vão se alterando, né? Em que hoje é pai, pode ser filho, pode ser irmão, pode ser tio. Então, com o tempo, esses espíritos eles vão passar por diversas posições dentro dessa família para os diversos aprendizados que forem necessários, né? Nós devemos lembrar que o propósito das reencarnações é permitir esse progresso espiritual, esse crescimento, né? Ou seja, o espírito ele está aqui encarnado porque ele tem que aprender a suportar as provas, aprender a espiar os erros do passado, aprender a amar o próximo, que é a lei maior que Jesus veio nos ensinar, né? E quando a gente pensa no sentido contrário, a gente pensa assim, para o espírita, a reencarnação é um fato, né? Mas quando alguém vem debater conosco e nos dizer muitas vezes que a reencarnação ela não é uma ideia plausível, né? Aí a gente começa a perguntar, e o Evangelho trata disso. Então, quais seriam as alternativas à encarnação, né? Se não existe reencarnação, será que é a teoria materialista, que é aquela que o corpo morreu, tudo acabou, né? Será que esse é um destino desejável, é um destino que faz sentido para a nossa vida? Será que é uma teoria panteísta, que é aquela no qual você retorna ao universo depois que o espírito ele morre, o corpo morre, aquela essência de vida ela se funde de novo com o universo, que é a origem, né? Se perde a sua identidade? Será que é uma teoria panteísta, no qual depois que o corpo morre, aquela sua essência de vida retorna ao universo? Se a gente pensar assim, a gente não espera encontrar nenhum familiar após a morte, né? Já que a gente perde a individualidade após essa morte, né? Ou então, a ideia individualista, né? De que o espírito, depois que da morte da carne, ele vai para um plano não físico, e daí ele é entregue, depois de uma vida, entregue a um bom destino, né, que seria os céus, ou um mau destino, que seria o inferno, né? Será que isso também traz acalento para a gente? Será que traz motivação para as nossas vidas? Do ponto de vista espírita, né, que é reencarnacionista e progressista, né? Porque ele imagina, nós pensamos que esse espírito, ao deixar esse invólucro carnal, esse corpo, ele volta para o plano, e lá ele vai continuar aprendendo, continuar evoluindo. É claro que ele precisa voltar à carne novamente, porque é uma ferramenta, é onde lá a gente estuda, no plano espiritual a gente estuda. Aqui a gente vai fazer o vestibular, para ver se... Vestibular não, fazer a prova de final de ano, para ver se a gente passa de série, né? É aqui que realmente a gente vai poder trabalhar aquilo que a gente aprendeu, né? Aqui que a gente vai poder adquirir novos conhecimentos, a gente vai poder provar que nós estamos indo em direção a Deus, né? Porque nós somos destinados à perfeição.
né? Deus nos convida a essa perfeição. E aqui é que a gente vai mostrando, a pequenos passos, a gente vai em direção ao nosso Deus, né? Seguindo os passos do nosso Mestre amado Jesus. Então, nós estamos aqui para isso, para aprender a amar, para aprender a bem sofrer, a superar as dificuldades, a compreender o próximo. E a família é esse grupo de espíritos afins que estão caminhando juntos, né? E que por mais dificuldades que hajam ali, de alguma forma a sintonia deles os une. E é ali que a gente tem que procurar a ajuda necessária para essa caminhada, né? É claro que não vai ser só ali que a gente vai ter ajuda, né? Às vezes a gente tem os amigos, a gente tem pessoas próximas, ou pessoas, de repente, pessoas que nos ensinam muito e não são nossos familiares. Mas é ali, a gente não deve esquecer que é ali, naquele núcleo familiar, que nós temos uma missão de caminhar junto, né? É ali que a gente não deve esquecer isso, né? Por mais que seja difícil, por mais que a gente ainda esteja aprendendo a amar, a ter paciência, a ter resignação, a gente não pode esquecer a família. A gente tem que olhar para lá e perceber que é lá que você tem que aprender. Você foi colocado aqui junto com essa família por um motivo. E com certeza quem te colocou ali foi alguém que tinha muito mais consciência que você, né? Um espírito mais iluminado que você, que disse, não, você deve ficar ali. Porque ali você pode ter as maiores dificuldades, mas é ali também que você vai ter os maiores aprendizados, as maiores ajudas, né? É ali que você vai aprender mais. E isso vai te fazer chegar mais perto dessa perfeição que Deus nos convidou, né? Bem, pessoal, essa noite era isso, né? Semana que vem vamos dar continuação a esse mesmo tema. Espero que vocês tenham gostado. Espero que comentem aí. A gente pede desculpa por qualquer coisa, né? Porque a gente está aprendendo ainda a trabalhar com as ferramentas, com toda essa vida digital, né? Eu espero que tenham gostado. E agora a gente vai para o passe virtual. E depois disso eu me despeço, tá ok? Então vamos lá. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés.
Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Então, pessoal, espero que tenham gostado do passe. Espero que tenham gostado das nossas reuniões, né? Então, esperamos vocês na próxima terça-feira. Que a paz do Senhor esteja conosco, que tenhamos uma semana abençoada, que possamos praticar esse amor que o Cristo nos pediu. Que assim seja, tá, pessoal? Até mais.